Enzo, do canal Lado B do Autismo, e hoje eu queria falar mais um pouco sobre pais autistas. Eu falei um pouco da minha experiência como filho de uma pessoa que eu desconfio que tenha sido autista, meu pai já é falecido, e gostaria hoje um pouco de falar da minha experiência de eu ser um pai autista. Eu posso afirmar porque eu tenho diagnóstico, né? Tenho laudo, então eu posso dizer, eu sou um pai autista, não pai de autista. Tem muita mãe de autista. Estou falando hoje de ser, como é viver sendo um pai e com essa condição neurológica que é o autismo. Tenho 4 filhas de várias idades e tenho 52 anos, mas só há 4 anos, quase 5, que eu sei do meu diagnóstico, ou seja, a maior parte, a minha filha caçula tem 10 anos, então a maior parte da vida das minhas filhas eu passei sem saber que eu era autista. Então, obviamente, que isso tem graves consequências para o meu relacionamento com elas, porque eu não sabia porque agia dessa maneira, eu não tinha condição de avisar para elas que eu agia daquela maneira por conta de uma condição neurológica que era involuntário, né? Isso também não tem nada a ver com minhas questões de personalidade, eu sempre gosto de diferenciar isso. O autismo tem um conjunto de características específicas que inclusive ensejam o diagnóstico. Agora, a minha personalidade é única. Eu nasci com uma determinada personalidade, com aspectos inclusive de caráter. Não é porque eu sou autista que eu sou uma pessoa iluminada, maravilhosa. Não, eu tenho a minha personalidade, faço coisa errada, enfim. Tenho todos os aspectos que qualquer ser humano tem, todas as questões de personalidade. Tive a minha experiência com os meus pais, tive a minha vivência, enfim. Isso me moldou como pessoa. Agora eu sou uma pessoa autista, então, além da minha personalidade, eu tenho determinadas características que essa condição me impõe. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu agi durante a minha vida em razão da minha personalidade, mas também limitado por essas, vamos dizer assim, por essas, como que eu posso dizer, linhas, é como se fosse uma forma que faz com que eu ache de determinada maneira, quer eu queira, quer não, quer eu saiba que sou autista, quer não, né? Então uma rigidez de pensamento, então um certo radicalismo, hoje eu sei, uma certa disfunção executiva, às vezes não conseguir fazer, não conseguir me movimentar para fazer alguma coisa, enfim, e todas essas, ou me irritar muito com barulho, principalmente barulhos súbitos e coisas, você imagina criança pequena, sabe do que eu estou falando, quer dizer, criança às vezes está empolgada com a brincadeira e dá um grito, eu quase caio da cadeira sempre que elas fazem isso ou faziam isso, né? Só que antigamente eu não sabia da minha condição, isso gerava imediatamente uma irritação muito grande, uma resposta irritada muito grande, né? Então, enfim, são coisas que o autismo gera ou impõe. Então, sobre ser um pai autista, a minha experiência é antes do diagnóstico. Eu sei que eu, vamos dizer assim, agi de maneiras que foram ruins para minhas filhas, desconfortáveis, como um grande distanciamento físico, uma falta de expressão emocional, de demonstrar muitas vezes uma irritação exagerada, uma rigidez de pensamento em termos de disciplina, que hoje em dia eu consigo compreender que eram fruto dessa minha condição, mas que eu não sabia e que elas não sabiam. E minha vida depois do diagnóstico? Bom, minha vida depois do diagnóstico, do meu ponto de vista, melhorou muito. Por quê? Porque eu aviso, eu consigo dizer, principalmente minha filha caçula, que convive um pouco mais comigo, eu vejo que a nossa relação mudou muito, porque ela já sabe. Então eu já aviso, filha, ó, papai está irritado, preciso descansar um pouco, preciso ficar um pouco quieto, por exemplo, né?
Mesmo em relação às minhas filhas mais velhas, de saber, olha, por exemplo, elas fazem um gesto, alguma coisa, eu digo, olha, eu estou muito feliz, eu gostei muito. Com essa expressão que eu estou fazendo agora, é assim, então eu não consigo ser diferente. Então eu posso morrer de rir de uma comédia pastelão e não conseguir expressar a mesma felicidade ou a mesma alegria do ponto de vista neurotípico quando eu recebo um presente que eu gosto muito. Então hoje eu consigo fazer essa tradução do que se passa internamente para aquilo que eu estou expressando externamente e isso modificou profundamente minha relação com as minhas filhas. Em resumo, nessa coisa de ser um pai autista, da minha relação com as minhas filhas, é de que a gente conseguiu estabelecer que eu só consigo ser eu mesmo. Então, meu autismo está presente, em muitos momentos ele, obviamente, é significativo nessa relação que eu tenho com elas, mas é só quem eu sou, né? É só quem eu consigo ser. É claro que eu sempre me esforço para ser uma pessoa melhor, tanto nos aspectos da minha personalidade, quanto na questão do meu autismo. Acontece que a personalidade, com terapia, com análise, a gente consegue se entender, a gente consegue superar determinadas coisas. O autismo eu não supero nunca. Então, o máximo que eu posso fazer hoje é ter consciência, né, da minha condição e dar notícia dessa condição para as minhas filhas, né? E aí conseguir fazer esse meio campo de explicar por que às vezes eu estou agindo de uma ou de outra maneira, ou elas terem um prévio conhecimento, né, tendo um prévio conhecimento da minha condição, poderem entender determinadas atitudes minhas. Isso melhorou muito a minha vida com elas e eu realmente espero que eu consiga, eu tenho vontade de fazer um vídeo com elas, porque não adianta eu falar, né? Elas é que têm que falar o que elas acham de ter um pai autista.